Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo e para falar sobre os livros mais pesados que eu já li. Pesados, então, no sentido de livros que trazem algum tipo de desconforto, de tristeza, ou, enfim, alguma coisa que incomoda quando estamos lendo o livro. Alguém pode olhar para minha lista e dizer assim, espera aí, eu já li livros mais pesados que esse, eu já li coisa muito pesada. Certamente existem livros muito pesados por aí, só que a questão é que eu estou fazendo uma lista dos que eu li que eram pesados, e eu sou uma pessoa que foge de livros pesados. Realmente não é bem a minha praia, porque eu sou uma pessoa que eu considero que tenho certa sensibilidade com certos temas. Então, eu não me aventuro tanto quando eu vejo que o assunto é muito indigesto, é muito difícil. Por exemplo, eu já vi recomendação de um livro chamado, tá na minha lista de desejos, O Livro Negro do Comunismo. E eu vi falar, então, que esse livro, ele é osso, assim, sabe? Que tem realmente um compilado geral de tudo que o comunismo já fez de ruim nesse mundo. Então, é um livro que eu tenho curiosidade de saber, entendo que ele tem um valor histórico muito importante. Mas é um livro que me dá um medo de ler, sabe? Porque o desconforto humano ali é muito grande, é muita coisa triste, é muita coisa ruim. E isso e dentre outros tantos títulos, né? Como o Arquipélago Gulag e outros livros assim que eu já ouvi falar que tem um conteúdo extremamente relevante, mas também muito pesado. Então eu pretendo até chegar nesses livros, mas por enquanto eu não sei se tenho coragem. E como tem tanta coisa para ler, eu acabo optando por temas mais leves. No entanto, na minha lista de livros aí, de lidos da vida, já tiveram, então, alguns livros com conteúdo mais pesado. E eu gostaria de falar sobre eles. Porque o último vídeo que eu fiz resenha aqui no canal foi sobre um dos livros que tá nessa lista aqui. Eu pensei, vou seguir um pouco nessa linha. Se alguém se interessar por qualquer um dos títulos que eu falar aqui, porque mesmo sendo pesados, não quer dizer que sejam livros ruins. São livros bons, muito bons. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo os links para compra na Amazon, certo? Lembrando que, se vocês comprarem pelo meu link, mesmo até um livro, um outro produto que eu não indiquei, viajando através do meu link, vocês me ajudam, certo? Eu já deixo muito obrigado para aqueles que compram pelo meu link. Então, assim, eu não separei a ordem, eu simplesmente fiz a minha pilha aqui e vou sair falando sobre eles, certo? Então, não é do melhor, o mais fraquinho pro pior, não é assim. Esse vídeo vai ficar com uma ordem bem aleatória. Então, um livro que trouxe um conteúdo pra mim, além de muito relevante, foi um livro que eu não tenho resenha no canal sobre esse livro. Faz tempo que eu li, se eu fosse fazer uma resenha eu teria que dar uma relida nele. Tem bastante conteúdo histórico, especificamente sobre o feminismo, que é Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo. Ela é deputada estadual, né, de Santa Catarina, e ela escreveu então esse livro, que é uma das pautas bem comuns dela, o feminismo. Eu já ouvi críticas para esse livro, mas eu considerei que, para mim, uma pessoa como eu, que realmente, eu já falei isso algumas vezes por aqui, meu conteúdo de história da escola e de outros momentos do mundo, assim, ficaram bem fracos. Eu sinto que eu tenho uma lacuna, assim, nisso. Então, esse livro, ele falou muito sobre as ondas feministas, mas independente disso também, o que realmente me impactou muito nesse livro foi o tal do relatório Kinsey, acho que é assim que fala. Então, aqui ela vai falar desse relatório que foi feito lá nos anos 50, um estudo para detectar como é que seria, né, o padrão sexual, de relações sexuais, né, enfim, de como o povo americano, o povo estadunidense, vivia. Só que Ana Campagnolo mostra que nesse final aí dos anos 50, esse estudo ele foi extremamente controverso, porque foram entrevistados muitas pessoas, assim, presidiários, sabe? Muitos presidiários fizeram parte da população de estudo, da amostra. Então, ali tinham criminosos, pedófilos, estupradores, sabe? Um povo assim. E aí, depois que o relatório saiu, pelo menos uma primeira parte dele saiu como resultado, ele mostrou um padrão de comportamento de
bem, vamos dizer assim, como o título diz, perversão, bem pervertido, bem esquisito, né? E aí, o que se usou para falar e se fala até hoje, né? Se às vezes eu tô conversando com inteligência artificial, a própria inteligência artificial me dá como resposta, o estudo Keynesian, que foi muito revolucionário, né? Então, sempre com essa conversa de que ele teria deflagrado uma hipocrisia no povo americano. Mas a questão é, se tu tá usando como amostra do estudo um grupo pequeno e totalmente distinto do povo americano, que são os presidiários, que são as pessoas que têm um padrão sexual bem distinto, será que esse estudo ele realmente foi relevante? Então a questão, além de existir muita polêmica em torno desse estudo, né, aqui ela vai trazer relatórios assim que são extremamente terríveis, tristes mesmo, de casos de pedofilia e estupro que aconteceram durante o estudo, né, tudo em nome de uma suposta ciência. Então isso aqui me chocou demais, gente, eu não tô brincando, eu fiquei assim realmente mal depois de ler esse livro, e é triste pensar que algo que foi tão mal feito, tão cheio de viés, tão criminoso, tão perverso, é usado até hoje como referência, sabe, parece que tem até um filme desse estudo com, acho que o Lion Wilson, eu não vi o filme, mas parece que tem. Então, lendo isso aqui, eu realmente fiquei bem triste. Eu fiquei me sentindo extremamente mal com o que eu li. Então, eu diria que esse daqui é um dos livros mais terríveis que eu já li, por certos conteúdos que são trazidos aqui dentro. Bem, agora que eu peguei esse livro como primeiro lugar, eu vou resolver pegar um outro que talvez siga nessa linha, tentando cuidar das palavras que eu uso aqui, né? Porque temas sensíveis, né, gente? Livros trazem temas sensíveis e esse vídeo de hoje é cheio de temas sensíveis, assuntos pesados. Então, esse foi um livro que eu só consegui em inglês. Tem um filme com esse nome, o nome é Unplanned em inglês, é da Abby Johnson, tá? E a Abby Johnson vai contar, então, pra nós a experiência que ela teve na época em que ela trabalhava na famosa clínica Planned Parenthood. Então, é uma clínica que ela se propõe a auxiliar as mulheres no planejamento familiar. Entenda-se por isso que em muitos casos, muitos, estamos falando de aborto, certo? Então, aqui existe uma verdadeira denúncia nesse livro. E eu queria fazer um casado aqui, tinha um livro que eu só tenho no Kindle, tá? Que se chama Won by Love, também em inglês, que seria Mudado por Amor. Esse livro aqui, Unplanned, tem um filme, tá? Bem conhecido até, se tornou meio famoso. E essa pessoa aqui na capa é até a atriz que interpretou. Vale a pena ver o filme, quem não quiser ler o livro em inglês. Até porque eu acho que pra comprar na Amazon deve estar difícil. Eu comprei quando tava um pouco mais barato, não sei quanto é que tá agora e nem se vende. Mas também comprei, então, esse livro da Norma McCurvey, que se chama Won by Love. E é incrível como as histórias se assemelham. Pra quem não sabe, então, a Norma McCurvey, ela foi uma, como eles chamam assim, uma ativista pro-choice, como eles chamam nos Estados Unidos, seria pró-escolha. Então ela era mais conhecida como Jane Roe, e ela ficou conhecida pelo caso Roe versus Wade. Eu queria lembrar como é que era a ordem, Roe versus Wade. E nesse livro, então, ela vai denunciar não só toda a indústria que ela trabalhou, assim como a Abby Johnson, mas ela também vai falar do próprio processo que ela participou, o quanto teve ativismo na época. Ela foi, vamos dizer assim, convidada a mentir a respeito da situação dela. Então, assim, também é um livro bem polêmico e cheio de histórias que, gente, particularmente mexe muito com o nosso estômago, assim, questões de mesa de operação, assim, em que as mulheres foram para conseguir um aborto e tem situações realmente bem complicadas, tá? Nesses dois livros, então foram alguns dos livros mais pesados e terríveis que eu já li na minha vida, especialmente este outro, Won by Love, da Norma McCurvey. É um livro, assim, de revirar o estômago, mas é uma denúncia, enfim. Então, se alguém sentir vontade, sente que é um assunto pertinente para sua vida, tá aí a recomendação, apesar de tudo. Outro livro que, assim, passou muito, muito longe do meu radar. Era um livro que eu não tinha a menor pretensão de ler, mas eu ganhei do meu tio. Foi um presente, né, pra mim e pro meu marido. E, assim, foi um livro extremamente pesado. Já tem resenha aqui no canal. É O Último Exorcista. O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás, do padre Gabriele Amorth, que já faleceu. Ele era um exorcista muito conhecido no mundo todo e ele escreveu vários livros. Bom,
Tem dois aspectos que são bem pesados nesse livro, tá? Um deles é, sim, a questão da possessão. A questão da possessão que tá escrito aqui, as histórias que ele conta, é realmente terrível. Mas eu vou dizer pra vocês que o que mais me incomodou nesse livro é algo que vai além disso, tá? Então, se alguém não acredita em possessão e tal, ainda assim eu tenho certeza que teria muitos motivos pra achar esse livro medonho, porque o padre relata aqui alguns casos de crimes que aconteceram. Relatos de crimes que aconteceram que, na opinião dele, tem algo de satanismo. Vejam que isso é uma opinião dele. Foram crimes que aconteceram sem nenhum viés religioso, mas que aconteceram internacionalmente. E eu preferia, sinceramente, não saber que esses crimes aconteceram, porque aqui tem coisas que aconteceram com crianças, tá? Com crianças muito pequenas. Eu sou mãe, eu já falei sobre isso, então é uma coisa que mexe comigo. Eu fiquei muito mal depois de ler esse livro. Eu fiquei, assim, mais de uma semana tentando processar o que eu tinha lido, tá? Coisas com crianças, elas me deixam muito mal. Então esse foi um livro que foi um grande soco no meu estômago, além de outras histórias terríveis que acontecem aqui. De novo, eu não acredito nisso, não acredito em possessão e tal. Bom, existem pessoas que fazem rituais terríveis. Esses rituais existem no mundo, as pessoas fazem isso de fato. E assim, gente, é uma coisa que a gente lê e fica, assim, com uma mistura de nojo e tristeza e todos os sentimentos ruins que podem haver, sabe? É realmente terrível. Esse livro traz uma realidade terrível. Eu digo realidade, de novo. Eu não acredito no diabo, acho que ele não existe. Tudo bem, mas assim, as pessoas fazem coisas terríveis em nome dele, em seitas e coisas assim. As descrições desse livro são perversas, tá? Então, assim, é um livro bem pesado. Não sei se eu recomendo ele pra todo mundo, não, tá? Tem que ter coragem. Eu tenho resenha no canal, talvez eu entre em mais detalhes. Se alguém quiser, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as resenhas que eu já fiz para os livros que eu estou falando. Tem muitos livros aqui que eu não fiz resenha, eu acho. Um livro que tem conteúdo bem pesado, mas apesar disso, é um livro que, diferente de outros aqui, talvez, é um livro que é totalmente recomendável de se ler. É um livro lindo. É a história de São Maximiliano Kolbe, o Mártir da Caridade. Essa edição aqui, tá? Traduzido pela Patrícia Tris. Eu só encontrei realmente da minha biblioteca católica, que é um clube de livros católicos, né? Que faz, então, muitas edições maravilhosas. Tá? Então, mas existem outros livros, eu vou deixar aqui o link para a biografia de São Maximiliano Kolbe, que até teve esses dias uma festa dele, né, do dia que ele teria morrido em agosto. Falar aqui da história desse santo, que é uma história incrível de se conhecer. Ele era realmente um santo muito querido. Uma das coisas mais legais que existe, assim, na história dele, na minha opinião, é que dava para considerar ele quase um padroeiro dos meios de comunicação. Ele amava jornais, revistas, filmes, tecnologia. Então, basicamente, o que a gente tá fazendo aqui de YouTube, eu tenho certeza que se São Maximiliano Kolbe tivesse vivido nos nossos dias, ele seria um youtuber, porque ele realmente amava os meios de comunicação e achava uma forma incrível de falar de Deus. Então, quando algumas pessoas tentavam ser muito moralistas com ele, dizendo, os filmes são ruins, os filmes são imorais, ele dizia, então por que nós não fazemos filmes morais? Por que nós não usamos isso para evangelizar? Então, ele tinha isso com ele. Eu acho uma coisa muito linda, assim, esse olhar que ele tinha de não ter, assim, vamos dizer, um jeito pessimista de ver a época em que a gente vive, a época em que ele vivia. Ele acreditava nas coisas boas. E a época que ele vivia era uma época terrível, porque era em pleno nazismo, e ele foi preso justamente no campo de concentração de Auschwitz. E é aqui que a história fica realmente muito pesada. Embora ela tenha, assim, algo elevado, algo desse santo que via tudo com muita serenidade. É realmente impressionante a história dele. Mas ele vai ter relatos aqui, então, de situações que acontecem dentro do campo de concentração, e elas são realmente bem, bem difíceis. Mas, então, é um livro que vale muito, muito a pena. A história de São Maximiliano é linda. De novo, né, eu não sei como é que é o público que me assiste, né, sabem que eu estou sempre resenhando livros cristãos, mas se alguém disser, eu não sou católico, não tenho religião, não tenho fé, ainda assim, é uma história muito bonita de vida para se conhecer. Ele foi uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa que soube se doar muito, mesmo num ambiente em que isso não acontecia, um ambiente de plena dureza, frieza humana.
a gente encontra uma pessoa com muito calor humano. Então é uma história muito bonita. Bem, um livro que é um grande clássico da literatura, que é daqueles que eu me senti muito mal de ter sido do time que não gostou muito, foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. E por que eu não gostei, gente? Eu reconheço, então, que esse livro é uma história muito boa, muito genial, né? Então é um livro que eu dou todo o crédito pra ele. Mas foi um livro difícil pra mim ler. Foi um livro que me incomodou e eu acredito que isso seja parte da genialidade de Dostoiévski, inclusive. Porque ele vai falando, assim, como Raskolnikov se sente depois de ter cometido o crime. E... gente, isso não é spoiler. Além de estar no nome, no título, né, que aconteceu um crime, né, dessa história ser muito conhecida, o crime já acontece bem na arrancada do livro, então, né, convenhamos que não é um spoiler. Então, depois que ele já cometeu o crime, a gente é convidado a entrar na mente dele, nos calçados dele. Então, ele vai andando por aquelas ruelas de São Petersburgo, parece um labirinto, e ele vai, caminha, entra num bar e se sente mal. Depois ele entra no quarto dele, que é um cubículo, e sua e passa mal e fica com febre, todo mundo dele por doente. E a gente sabe que tudo aquilo é uma crise de consciência muito grande que ele tá passando, mas a gente se sente mal junto com ele. Ele tem um pesadelo terrível, e esse pesadelo parece que atinge a gente de alguma forma, sabe? Eu fiquei realmente mal lendo esse livro. Eu já falei isso na resenha que eu fiz. E digo que é como uma viagem trepidante, assim, que a gente vai sentindo um desconforto. E eu me obriguei a terminar de ler ele, porque era um livro que não tava me dando prazer nenhum. É um livro que tava difícil realmente, sabe? É difícil acompanhar essa história. E eu acredito que outros livros do Dostoiévski tenham essa pegada. A única coisa mais que eu já li de Dostoiévski foi Noites Brancas, que é bem diferente. Mas assim, Crime e Castigo é um livro que eu acho que até um dia eu tenho que pegar e reler ele, sabe? Pra tentar dar uma chance melhor pra ele. Mas, de novo, foi um livro excelente, eu recomendo pra todo mundo. Mas, para mim, foi um livro que me desconfortou bastante a leitura. Então, uma das minhas primeiras resenhas aqui do canal, esse livro acaba sendo um pouco, assim, de valor sentimental pra mim por causa disso, foi Primeiro Mataram Meu Pai, da Lao Ung. E então, esse livro aqui já tem uma história até, essa capa que é de um filme da Netflix, dirigido pela Angelina Jolie. Quem não quiser ler o livro, só quer ver o filme, por exemplo, eu recomendo, tá? O filme ficou muito bom e muito fiel ao livro. Claro que o livro tem mais detalhes, mas a Angelina Jolie pediu mesmo a ajuda da Long pra dirigir o filme corretamente, então a gente sente que tá bem fiel. E assim, a narrativa é muito boa, porque ela escreve o que ela passou num período de 1975 em Camboja, que foi a Revolução do Khmer Vermelho que tomou o poder no Camboja. E aí a Long vai relatar a experiência dela de criança, sendo forçada a sair de casa com a família e migrar para o campo. E ela retoma muito a visão infantil dela na época. Diferente, talvez, aqui do Bukowski, né, que vai retomar a história dele no Misto Quente, e a gente sente que é um adulto narrando a história, a gente aqui tenta sentir que a gente sente que a Long tá recapitulando a visão dela infantil mesmo, diante de tudo aquilo que aconteceu. E assim, gente, imaginem vocês, né? De um dia sem aviso nenhum, chegam pessoas, expulsam vocês da casa de vocês e vocês têm que migrar sem saber pra onde vão. Então, é isso que aconteceu com ela. Foi uma experiência terrivelmente traumática, né? De novo, o comunismo agindo aqui, o que acontece com as famílias, as mortes, a perda de crianças pequenas em trabalhos extremamente forçados. As descrições desse livro aqui são bem complicadas. É um livro bem pesado. Até o filme, quando a gente assiste, assim, é um filme que tem um início demorado e seco, assim, difícil de digerir mesmo. Mas tem uma riqueza, tem também sua beleza, né, na história de superação dessa menina, a vida que ela construiu. Mas é uma história muito, muito difícil, muito pesada, que um povo inteiro passou, mas vale a pena ler. Eu gostei demais de ter lido, eu gostei do filme, depois que eu vi o filme eu corri pro livro, não me arrependi, gostei muito de ter lido. E fica aqui minha recomendação. Então, como eu disse, né, Misto Quente foi minha última resenha aqui do canal, e ele certamente é um livro que tem que entrar nessa lista. Ele
Quem conhece Bukowski, ou já ouviu falar, talvez saiba que ele é pesado por diversos fatores. Ele é pesado porque o contexto é sempre muito violento. Bukowski escrevia muito sobre a história própria de vida dele, e ele veio de um contexto de muita violência dos pais dele contra ele, criança, violência no colégio, violência na vizinhança. Então, ele cresceu num ambiente marcado por violência, por muita dificuldade financeira, muita miséria nos anos 30 nos Estados Unidos, a época da Grande Depressão, e tantas outras descrições nesse livro que são terríveis, e a linguagem do Bukowski é algo que não ameniza, sabe? Tem alguns livros aqui que eu falei que por mais que o que esteja sendo descrito é amenizado na linguagem. Aqui não, tá? Aqui o Bukowski, ele vai jogar na nossa cara, vai usar a pior linguagem possível. Cada página que a gente vira é um mundo, um universo de palavrões e histórias terríveis, certo? E um tanto quanto absurdas, embora esse livro também tenha um humor ácido. E o que eu disse que eu sinto que mais vale a pena ler Bukowski pra mim, né? Então eu digo, isso daqui não é uma recomendação pra todo mundo, mas pra mim valeu a leitura, porque eu sinto que Bukowski tem um subtexto em que ele fala das coisas belas, das coisas bonitas, das coisas boas que ele tentava encontrar na vida dele, apesar do meio em que ele estava inserido. Então eu gostei muito de ver, de garimpar no livro dele esse tipo de beleza escondida. Então foi um livro que eu gostei demais, além do que eu acho que ela tem um valor por ser uma história real. Uma pessoa que realmente viveu muitas dificuldades, teve a sua superação a seu modo, né? Bukowski passou a vida dele inteira com empregos que não eram... Ele não viveu a vida inteira o sonho dele de escrita, ele conseguiu ter essa ascensão no final da vida dele. Ele foi reconhecido em vida, mas já idoso, né? Então ele viveu com muitas prostitutas, sempre muito bêbado, muito alcoólatra, né? Então ele teve uma vida difícil, uma vida marcada por vícios, mas ainda assim ele teve a seu modo a sua superação, porque eu já comentei isso no vídeo que eu falei do livro. Eu acho que a vida dele foi uma espécie de milagre. Era pra ele ter se suicidado ou matado alguém, porque do ambiente que ele veio, esse tipo de coisa acontecia muito com as pessoas e ele escapou disso. Então é um livro que tem algo que realmente me intrigou, assim. Eu acho que só lendo pra entender o que há de intrigante nesse livro. Pra mim ele foi intrigante, sabe? O que mais eu vou dizer? É isso. Então, por último aqui, não menos importante, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que também foi um livro que eu li esse ano. Também é uma autobiografia, porém, assim como em Misto Quente, a gente tem aqui uma alter ego, certo? A Sylvia Plath escreve a história da Esther Greenwood, que é uma personagem, mas que representa ela mesma. Então, talvez, assim como em Misto Quente, aqui na Redoma de Vidro, nem tudo que aconteceu, nem tudo que está descrito aqui de fato aconteceu, mas sim uma boa parcela. É uma história praticamente autobiográfica. E aqui o pesado não é necessariamente o meio em que a Sylvia está. A vida dela não era uma vida difícil, ela era uma pessoa que, a Sylvia, ou no caso a Esther, né, tinha um emprego dos sonhos, né, tinha um trabalho de jornalista, numa revista feminina, tinha glamour, tinha reconhecimento, tinha talento, e ela reconhece essas coisas, mas mesmo assim ela entra em depressão. Eu acho que isso é interessante, porque uma das coisas que ele nos mostra é que, assim, a depressão, ela não é necessariamente relacionada com o fato de um ter um problema maior que o outro, mas como nós percebemos o meio em que nós estamos, né, a nossa propensão pessoal a ter isso. Muitas pessoas têm uma propensão a ter depressão, a se deixar levar por pensamentos negativos. A Esther, assim como no caso a Sylvia Plath, era uma pessoa que tinha um nível de cobrança e exigência pessoal muito grande. Quando a gente lê os diários dela, a gente percebe isso. Então, uma pessoa que tinha mesmo essa tendência à melancolia, à depressão. Por isso também ela é uma pessoa tão profunda, uma pessoa que adentra bem nos temas, que escreve muito bem. Mas então ela vai contar a história dela na depressão e nas suas sucessivas tentativas de suicídio. Então é um livro muito pesado. Ele realmente tem uma atmosfera, parece que a gente se sente lá, a gente sente o que a Esther está sentindo. Essa escrita incrível da Sylvia, ela consegue transmitir todo o sentimento da personagem para nós.
Então é um livro, assim, cheio de gatilhos, é um livro complicado, embora eu ache ele muito interessante para entender um pouquinho do que é essa depressão, o que a gente pode fazer, talvez, para não se deixar levar por ela. E a gente sabe que a Sylvia Plath teve realmente um final muito triste na vida dela, relacionado a isso. Então, é um livro que ele pode ser pesado para muita gente. Então, é aquelas recomendações que eu faço sim com poréns, certo? Cada um avalie se é realmente um livro que vale a pena ler no momento de vida em que está, porque é um livro pesado, certo? Então, gente, como eu falei, certamente muitos livros ainda muito difíceis existem por aí e ainda não chegaram nas minhas mãos, mas eu queria compartilhar com vocês aqueles livros que eu sinto que me deram um grande desconforto em ler, seja por um ponto específico ou vários, ou pelo livro inteiro, mas que ainda assim eu gostei. Achei que foram livros que valeram muito a pena a leitura, apesar de serem mais sofridos, certo? Então eu queria ver aí que recomendações vocês têm pra mim, porque eu tenho certeza que vocês também já leram coisas difíceis. Podem deixar nos comentários, digam o que acharam do vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!